Certo homem estava sentado, com a mão em punho sustentando seu queixo profundamente, completo a pensar. E de tanto refletir acabou esculpindo a estátua de um homem assentado na mesma posição que ele se encontrava, e esta estátua esculpida estava com a mão em punho sustentando seu queixo a pensar. E aquele que a esculpiu voltou-se à mesma posição, e com a mão sobre o seu próprio queixo ficou também a pensar. E de tanto pensar acabou rotulando a estátua esculpida de um pensador. E eu estou pensando, com a minha mão sob meu queixo, um tanto abstraído. Profundamente compenetrado a pensar. E de tanto pensar eu já nem sei se a estátua criou o pensador ou o pensador criou a estátua. Se foi ele quem a rotulou, ou se foi por ela ele rotulado, ou se ambos foram juntamente rotulados, ou se eu estou rotulando esta história. Mas pense bem, torna-se tudo tão sem sentido se o sentido de nossas vidas for apenas os nossos sentimentos. Se tudo que sentimos é efêmero e inconstante, e os nossos ideais avassalam um momento, mas em outro momento somos apenas pretéritos nostálgicos rompantes da memória. Ironicamente, somos o passado do amanhã e seremos o futuro que tão sem lógica menosprezar a tudo que hoje valorizamos por demais e damos a vida por resgate de nossos valores. Dimensionamos a nossa epopeia para que no amanhã o futuro se refira a nós como pretéritos personagens arquivados na memória. E no memorial constituído, seremos insubstituíveis antológicas personalidades que marcaram épocas. Em nossos feitos grandiosos enaltecemos a lembrança que pouco significa na esperança para quem seguir em frente em busca de novos ideais. Somos importantes, é verdade. Mas que valor tem aqueles que há séculos passados rogavam para si prerrogativas que hoje achamos que nos pertencem? Estarias a lembrar-se neste momento de um mito do passado? Somos eternamente gratos a eles pelo que fizeram, mas são personagens obsoletos com ideais rústicos e ideologias ignoradas. E ainda que muitos foram a causa maior de hoje sermos o que somos, sermos como somos, o ápice que eles promulgaram é apenas uma história a se contar, e por mais concreta que seja. Converteu-se em teoria abstrata e obsoleta, mesmo que ainda nos dias de hoje nos seja tão profícuo. Absorvemos seus nutrientes, subjugamos seus protagonistas, valorizamos a essência, menosprezamos seus emanadores. Existe um vácuo entre o presente e o passado, outro vácuo entre o presente e o futuro. Não sabemos de onde viemos ou para onde iremos. E por mais que a ciência se esmere para propiciar-nos uma consciência sólida, torna-se insólita em suas hipotéticas teorias que não consolida a hegemonia momentânea que nos constituímos. Há um paradoxo entre o homem e sua prole simbiótica no ventre, e outro paradoxo entre o homem e os restos mortais de seus progenitores no sepulcro. Embrionários, somos tão frágeis. No sepulcro somos tão decadentes, mas no pequeno espaço de vida somos tão imperativos. Nossa raça criou filósofos, cientistas, ideólogos, religiosos, célebres pensadores. Mas também criou déspotas, tiranos, bárbaros e hediondos sanguinários. Todos, um dia, foram pequenos embriões, vulneráveis a anônimas perspectivas, mas consolidaram momentaneamente os seus ideais, avassalaram com os seus conceitos e depois desceram à sepultura.
para se converterem em escórias do que foi a sua momentânea vitalidade. E quantos hoje são venerados nos seus túmulos, onde subservientes incautos beijam pó da terra que consumiu a carne putrefata destes ossos que jazem no sepulcro? Ser ou não ser? Eis a questão. Dizia outro célebre pensador: a estátua ficou no mesmo lugar estagnada, com a mão sobre o seu queixo sem vida. O homem que a construiu levantou-se e criou novas estátuas. Seus contempladores criaram novos ideais, avassalaram com novas ideias. Tempo. O tempo não criou novas estátuas com a mão sob o queixo a pensar, mas criou novos hábitos, preteriu os velhos. E de tempo em tempo, em cada tempo, homens foram nascendo, homens foram morrendo. E de tempo em tempo a história foi se contando, a história foi se esquecendo. A vida por si mesma é tão sem nexo, tão efêmera, tão incógnita. É necessário algo mais do que a tão fútil vida para que ela deixe de ser tão fútil por si mesma. Ser ou não ser? Eis a questão.